Salve, salve galera do meu canal! Está começando Sou Mais Matemática e o tema da aula de hoje é equações do primeiro grau. Vamos ver a aplicação no cotidiano desse tema, sua estruturação e métodos de resolução no por dentro do assunto e sempre tem aquele momento. Se segura porque tem um momento OBS. Aí sim, prepara para anotar porque tem dicas super importantes sobre o assunto estudado. Então, não se preparou ainda não? Peraí, se organiza, que isso, já está na hora, chegou o momento. Ela está vindo, a vinheta mais famosa desse Brasil, a vinheta do Sou Mais Matemática. Então, roda aí. É bom entender sempre, né, como um determinado tema cai no nosso dia a dia. Então é através do quadro Aplicações do Cotidiano que a gente vai saber como a equação do primeiro grau funciona. Então, roda a vinheta. Bom, eu separei essa questão que retrata bem a aplicação do tema Equações do primeiro grau no nosso cotidiano. Então, olha o que ela diz. No restaurante Quilo Light, um suco de laranja custa R$3 e o quilo do alimento servido no almoço custa R$40. Cláudia, que tem apenas R$15 para gastar em sua refeição, deseja tomar um suco de laranja. Qual é a expressão matemática que relaciona a quantidade de alimento que Cláudia poderá desfrutar em seu almoço com os recursos que tem para isso? E quanto Cláudia poderia comer em seu almoço em gramas? Então, na questão, ela pede duas situações. Primeiro, a expressão matemática, né, que relaciona o contexto dado, e também a quantidade, que eu não sei aí, né, quantidade de X de alimento em gramas, que ela deseja, que ela pode, né, comprar aí. Então, olha só. Essa quantidade que não sabemos, né, em gramas que ela pode consumir, eu vou chamar de X. Então, veja só. X é a quantidade em gramas de alimento que ela pode consumir. Pronto. Aí a expressão que vai relacionar é o seguinte, ele fala que é R$40 por quilo, tá bom? Então ela paga R$40 por quilo de alimento consumido. Então eu tenho aí, ó, no caso, preço do alimento por quilo consumido. Só que aí eu vou pegar esse preço por quilo e multiplicar pela quantidade que ela vai consumir. Então eu vou chamar isso de X, como a gente já anunciou lá no início da questão. E vou acrescentar o quê? O suco, porque ele diz que ela deseja tomar um suco nessa refeição. Então o preço, no caso o valor do suco. Isso tudo vai dar o valor que ela tem disponível. Ok? Pronto. E aí, essa daqui, gente, é a expressão que ele está querendo, né? Preço por quilo vezes a quantidade em gramas que ela pode consumir, mais um suco que ela vai levar. Isso tudo é igual ao valor em dinheiro que ela tem, que nesse caso aqui corresponde a R$15. Substituindo esses valores aí, vamos agora tentar descobrir o quanto, com R$15, ela pode consumir de alimento. Então, vamos lá. O preço do alimento é de R$40. Então, R$40 por quilo. Mas como ele está querendo que o consumo seja em gramas, então você transforma. 1 quilo corresponde a 1000 gramas. Então, dividido por 1000. Preste atenção. É dividido por 1000 por causa dessa barrinha. É preço por quilo. Então, é divisão. Certo? Vezes o X, que é a quantidade, mais o preço do suco, que nesse caso custa R$3, isso é igual ao valor que ela tem disponível. Ela tem disponível R$15. Então, o preço e o valor disponível, 15. Isolando a variável x, vai ficar, dá para cancelar esses dois zeros, 4 vezes x, 4x sobre 100. Igual a 15 menos 3. Então, vai ficar 4x sobre 100, que é igual a 12. Fazendo aqui meio pelos extremos, vai ficar
4x é igual a 12 vezes 100, que dá 1.200. Então, x é igual a 1.200 dividido por 4. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, x é igual a 300 gramas, né? Então, tá aí. Ela pode, no caso, com R$15 disponível, ainda comprando um suco, consumir 300 gramas de alimento, tá certo? Então, é dessa formazinha que você consegue descobrir qualquer quantitativo, né? Se ela colocasse aqui, tem disponível R$25, então, claro, com R$25, ela pode consumir mais. Quanto mais dinheiro ela tiver, maior poderá ser o consumo para ela. Se ela tiver menos dinheiro, vai diminuir o quantitativo. Então, é proporcional à quantidade de dinheiro que ela tem disponível. E aí, através dessa expressão, eu consigo achar qualquer quantidade que ele quiser. É só você ir alterando o valor de dinheiro, né? E aí você consegue descobrir essa variável x. Então, através da equação do primeiro grau, você consegue ter essa visão ampla. Você pode fazer vários testes, várias análises aí e descobrir qualquer comportamento que a questão quiser, tá certo? Para ficar bem melhor, entender a estruturação da equação do primeiro grau, métodos de resolução, no caso, né? É hora de ficar por dentro do assunto. Então, roda aí. Vamos entender agora a estruturação da equação do primeiro grau e o método de resolução. Então, preste atenção. Uma equação do primeiro grau é qualquer equação na incógnita x redutível a essa forma. Gente, ele tem o a e b. Esse a vai estar acompanhado da variável da incógnita x. O b vai estar sem incógnita, sem variável x, então é chamado de termo independente. A e b são chamados de coeficientes, certo? O a acompanha o x e o b é um termo independente. Por que termo independente? Porque ele não está acompanhado também da variável x, então ele está sozinho. Ela vai ter estruturação quando você igualar a equação a zero. Então, com a diferente de zero e a e b como duas constantes quaisquer. Ou seja, pode ser qualquer número esse a e b. Agora tem esse detalhe aqui, que vocês devem prestar atenção, que o a deve ser diferente de zero. Porque se o a for igual a zero, a é 0 vezes x, vai dar zero. Então vai ficar apenas um número. Vai ficar um número real. Então não tem como ser equação. Para ser equação tem que apresentar a incógnita. Se o a for nulo, não vai apresentar essa incógnita aqui. Então, para ser do primeiro grau, o a tem que ser qualquer número, exceto o zero. Feito isso, vamos entender agora como resolver uma equação do primeiro grau. O objetivo é simples, determinar o valor da variável que aparece. Então, nesse exemplo 1, eu tenho essa seguinte expressão. Ela ainda não está organizada, né? Então, você vai resolver, porque você tem aqui uma multiplicação entre dois termos, então vai ter que aplicar a propriedade distributiva. E o intuito aqui é você deixar só no primeiro membro o que tem letra e no segundo membro o que só tem número. E aí você descobriu o valor da variável. Então você vai ter que isolar o x dentro dessa expressão. Mas antes de isolar o x, primeiro tem que resolver essas operações aqui e fazer troca de sinal, eliminar esses parênteses que aparecem, tá certo? Então vamos lá, vai ficar o seguinte. Aplicando a distributiva, menos 2 vezes menos 3, menos por menos mais, 2 vezes 3, 6x. Menos por mais, menos 2 vezes 1, 2. Então, ó, já eliminei aqui esse parênteses. Só pode resolver quando você eliminar esses parênteses que aparecem. Distributiva também nessa segunda parte. Ó. Menos por mais, menos. 3 vezes 3, 9. Menos por menos, mais. 3 vezes 2, 6x. Já eliminei também o parênteses da segunda parte. Igual, agora eu vou eliminar esse outro. Aqui só é troca de sinal mesmo. Ó. Menos por mais, menos 4x. Menos por menos, mais 4. Agora eu vou deixar, porque eu já eliminei os parênteses, vou passar tudo que é letra para o que está antes da igualdade. E só número para depois da igualdade. Então esse 6 aqui, com esse 6 já dá para somar, que é igual a 12x. Esse 9 com esse 2 aqui, os dois são negativos, então eu somo, né, e vou conservar o sinal. Esse menos 4x eu vou jogar para o primeiro membro, que vai ficar 4x
x é igual. Esse 4 permanece. Aqui não vai dar 11 negativo, mudou de membro, muda de sinal. Então vai ficar 11 positivo, tá certo? Então, ó, deixei letra no primeiro membro, deixei só o número no segundo membro. Agora você soma cada um e depois isola x. 12, no caso, 12 com 4 vai dar 16x. E aqui o 11 com 4 vai dar 15. Pronto. Agora tem o seguinte, para deixar somente x sozinho aqui, olha só o que eu vou fazer. X vai ficar. O inverso da multiplicação, que 16 está multiplicando x, é a divisão. Então vai ficar x é igual a 15 sobre 16. Então é dessa forma que você resolve uma equação que é do primeiro grau. Sim, um detalhe que eu não mostrei, né? Ela é do primeiro grau por causa do expoente de x. Quando não aparece, ele está elevado a 1. Então, ó, só tem esse aqui com x. E o maior grau dele é 1, por isso que é do primeiro grau. A do segundo grau, você vai ver que na incógnita x, o maior expoente que vai aparecer, 2. Por isso que é do segundo grau. Terceiro grau, porque o maior expoente é 3. Então, o que determina ser do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau? É o maior expoente da incógnita que está aparecendo. Tá bom? Fique esperto sobre isso. Pronto, e aí a nossa solução finaliza com a resposta, né? 15 sobre 16. Quando você resolve a equação, você acha a solução dela. A solução dela implica dizer que quando eu substituir nessa expressão aqui, vai valer o que está na igualdade. Então, se isso daqui realmente é uma solução, seria a prova real, né? Quando você substitui e troca o x aqui por 15 sobre 16, aí o valor que der no primeiro membro vai ser igual ao valor que está no segundo. Como é do primeiro grau, você só vai achar uma única resposta. Isso aqui é chamado de raiz. Toda vez que você tem a solução, você tem a raiz da equação, né? Raiz quer dizer que esse valor torna a equação verdadeira. E aí, a do primeiro grau, você só vai achar uma respostazinha. Quando for a do segundo grau, que é na próxima teleaula, vocês vão achar duas. E mais depois, vocês, quando for fazer terceiro grau, quarto grau, de acordo com o grau, tem a quantidade de resposta, certo? Vamos ao segundo exemplo. Resolva em R, agora que ele quer nos reais, então pode dar fração, pode dar decimal, pode dar inteiro, positivo, negativo, pode dar qualquer número. Resolva nos reais a equação. Aqui, pessoal, essa daqui era mais simples porque não tinha fração, né? Era só distributiva, deixei organizadozinho e isolei o x. Aqui eu tenho frações com denominadores diferentes, né? Porque aqui, nesse caso, é 1. E aí eu vou primeiro eliminar esse denominador. Então, quando você vê fração, você elimina logo essa fração como? Pelo MMC. Então, vai tirar o MMC de ambos os lados aqui, para ela ficar, né, linear, dessa formazinha aqui, e aí você separar x dos números que não tem x. Então, o MMC de 2 e de 3 é só você decompor em números primos, né? Você vai fazer 2 e 3 dividido por 2, que vai dar 1, 3, que vai dar 1, 2 vezes 3, 6. Então, o MMC de 2 e de 3, 1 não conta, né? De 2 e de 3 é o próprio 6. Aí você vai montar isso aqui, ó. Coloca o 6. Lembra que na regra quando você vai deixar num só denominador, primeiro você divide e o resultado você multiplica com o numerador. 6 dividido por 2 dá 3. Aí você vai pegar esse 3 e vai multiplicar tudo que está aqui em cima. Ó. X mais 3. Agora pega esse 6 de novo, ó, mais no meio, né? Pega esse 6 e divide agora por esse número. 6 dividido por 3 dá 2. Aí pega esse resultado e multiplica com tudo que está aqui em cima nessa outra parte, que é o x mais 2. Pega esse 6, divide por 1, que dá 6. E aí esse 6 você vai multiplicar com o 12, que é igual a 72. Pronto. Quando você tirou o MMC em ambos os lados, por causa dessa igualdade, aí você pode cancelar o denominador, que é o 6 aqui, com esse 6 daqui, tá certo? Então você pode cancelar e aí você vai resolver somente o numerador, que é a mesma situação do exemplo 1. Tem que fazer a distributiva primeiro, para depois você isolar os termos. Então vai ficar 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3, 9. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2,
4 igual a 72. Pronto. Agora ficou que nessa outra linha aqui, né? Você agora vai passar só x para o primeiro membro e só os números para o segundo membro. Então eu tenho 3x aqui, dá para juntar com esse 2x, que vai dar 5x. Pronto. O 9 aqui dá para juntar com esse 4, né, que corresponde a 13. Então, 13 igual a 72. Pronto, aí agora eu vou deixar só os x no primeiro membro. Então, vai ficar 5x, ó, 5x é igual a 72. Esse 13 aqui, ele está positivo, então quando ele mudar de membro, ele vem negativo. Aí vai ficar 5x é igual, fazendo a diferença de 72 com 13, dá 59. Pronto. X é igual a 59 dividido por 5. 59 ele não dá para dividir por 5, né? 59, se não me engano, é número primo. Então só divide por ele mesmo. E o 5, para ser divisor de 5, teria que terminar ou em 0 ou em 5. Então não dá nem para simplificar, né? Então fica na forma fracionária. Como ele quer nos reais aqui, pode ser fração, não tem problema não. Então você finaliza com a solução. Então a solução vai ser só uma única resposta mesmo, como a anterior. Então vai ficar 59 sobre 5. Outro detalhe que eu não falei. Quando for solução, o valor sempre fica entre chaves. Tá certo? Quando for de equação, é só colocar entre chaves a resposta. Pronto, gente. Então, tá pronto ali. É sempre dessa forma. Se você tem como aplicar a distributiva, aplica primeiro a distributiva. Se tem fração, tira logo o MMC e depois resolve a propriedade distributiva e aí isola x de um lado e o número que não tem x do outro. Agora vamos ver equações tipo produto ou quociente nulo. Como assim? No que eu tenho aqui no exemplo, eu tenho um produto de dois termos, certo? Que é igual a zero. Então é chamado de equação tipo produto. Equação produto. Ela tem a multiplicação, tem termos em parênteses, né? Tem a multiplicação e essa multiplicação resulta em algo que é nulo. Preste atenção, pode ser em forma de produto, né? De multiplicação, ou pode ser uma divisão que também dê igual a zero. É o mesmo processo, certo? É só você resolver o que está nas expressões. Quando você vê que é igual a zero, então vale essa OBS aqui em cima, essa regra. Para resolvermos uma equação tipo AB igual a zero, ou seja, dois termos que dá nulo, né, dá zero, lembremos que se A e B é igual a zero, então A é igual a zero ou B é igual a zero. Se eu tenho dois termos que multiplicados de zero, um dos dois é igual a zero. Por exemplo, 2 vezes 0 é igual a zero. Beleza? 2 vezes 0 dá zero. Um dos dois termos tem que ser zero. Tá bom? Então já tem aqui uma possibilidade. Aí se eu tenho, sei lá, 10 vezes 0, zero também. Então sempre tem um dos termos que tem que ser nulo para que o resultado pós a igualdade seja zero. Como nesse caso aqui eu tenho letras em ambos os lados, não dá para saber quem é zero, um dos dois é igual a zero. Então você vai colocar cada trechozinho igual a zero, tá certo? Porque você não sabe exatamente quem é dos dois. No caso do 2 vezes 0 igual a zero, eu sei que tem um zero ali certinho e o 2 é diferente. Então no produto que dê zero, sempre tem um que é igual a zero. Então você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar a expressão e vai dividir ela em partes. Resolve só o que está no primeiro parênteses, igualando a quanto? A zero, como está aqui. Pega o segundo termo e também faz a mesma coisa, igual a zero. E aí você vai achar o valor de x em ambos os lados. Então eu tenho 5x mais 10 igual a zero. Ou a segunda parte, que é x menos 1 igual a zero. E aí você resolve essa equação do primeiro grau, que está nesse parâmetro aqui, ó. No caso, o 5 representa o valor de A. O termo independente da equação, no caso aqui, é o mais 10. Então, o B representa o mais 10 e o A representa 5. Nessa outra aqui, o coeficiente de x, quando não aparece, 1, viu, gente? 1 vezes x dá o próprio x, não altera em nada. Não é zero, não, viu? Se for zero, não tem x.
Então o A aqui representa 1 e o termo independente que não tem letra representa o B, que é o menos 1. Então dá para tirar os coeficientes tranquilo. Resolvendo vai ficar 5x é igual a menos 10, que você vai mudar o 10 de membro, muda de sinal. X é igual a menos 10 sobre 5, x é igual a menos 2. Pronto. Uma possibilidade é o x ser menos 2. Veja só, 5 vezes menos 2 dá menos 10. Menos 10 mais 10 vai dar 0, tá bom? Então aqui deu 0, tranquilo, só vai dar 0 se for o x menos 2. Já na segunda parte, eu tenho x é igual a 1. Pronto. Então se x for 1, 1 menos 1 também vai dar 0. Então é assim que você tira a prova real. Esse primeiro membro tem que dar 0 para o produto dar 0, e esse segundo membro também tem que dar 0 para que o produto dê 0. Então é só você descobrir o valor de cada parte separadamente. Tranquilo? Agora, aí você pode montar, né, no caso, a solução. A solução vai ser dois valores, né? Tenho duas respostas. Então tenho menos 2, ponto e vírgula, 1. Tá bom? Não é par ordenado, viu? Quando for sistema linear, que você acha valor de letras diferentes, além das chaves, você tem que colocar entre parênteses. Aqui é o valor da mesma incógnita. É tudo possíveis valores de x. Então não é com parênteses, não. É somente entre chaves. Tá certo? Vamos agora à nossa sessão Enem. Vamos ver como esse tema cai no principal vestibular. Então, roda a vinheta. Bom, a questão da sessão Enem de hoje diz o seguinte, olha só. A dose de remédio que é aplicada a uma criança é menor que aquela aplicada a um adulto, ok? Uma das fórmulas que os médicos usam para relacionar a dose DC de uma criança e a dose DA de um adulto é dada por essa expressão. DC é igual a DA vezes I sobre I mais 12. Mas o que é esse I, professor? Esse I representa a idade da criança em anos, ok? Aí no comando da questão que ele está querendo, né, diz assim, um médico receitou uma dose de 6 miligramas, tá bom? A uma criança de 8 anos. Para um adulto, a dose a ser receitada seria de... Então ele quer a dose do adulto, ele deu a idade da criança e disse também a dose DC. Então a dose DC que a criança vai tomar é de 6 miligramas. Então 6 miligramas. Além da dose da criança, ele deu a idade dela. Então a idade I corresponde a 8 anos. 8 anos. O que ele quer saber é a dose do adulto que ele deverá tomar se uma criança de 8 anos ingerir 6 miligramas do medicamento. Então, substituindo, vai ficar DC é igual a DA vezes I sobre I mais 12. Pessoal, é só substituir na fórmula que ele diz que usa para esses tipos de situações. O DC corresponde a 6 igual. O DA é o valor que a gente vai descobrir. O I representa a idade, que é 8. De novo, 8 mais 12. Vai ficar 6 é igual 8 vezes DA, 8DA. Sobre 12 mais 8 dá 20. Aplicando aqui meio pelos extremos, vai ficar 8DA é igual a 6 vezes 20, que dá 120. Fazendo aí, no caso, a divisão, né? 120 dividido por 8 corresponde a 15. Então, DA vai ser 120 dividido por 8. DA é igual a 15 miligramas. Pronto. Então, tá aí, ó. 15 miligramas é a letra C. É bem fácil essa, bem tranquilo. É só você não substituir os valores no lugar errado, tá bom? Então, cuidado com esse 6 não colocar no lugar do DA. Que aí, às vezes, muita gente na pressa, né, na falta de atenção, substitui no DA, coloca o I, o 8 no lugar do I, tá aí tudo bem, e aí vai achar, no caso, o DC, que ele já deu na questão. Então, é ficar atento a esses... Às vezes a questão é muito fácil, você está no professor, mas peraí, não acho isso não, aí muda, faz errado. Mas não, preste atenção, tira os dados. É sempre aconselhável, quando for questões de equações, tirar os dados, né, direitinho,
para você substituir, principalmente quando tem fórmula, né? Tira os dados primeiro para depois substituir, que aí fica bem mais tranquilo. Então não poder errar, viu? Questão desse tipo não pode errar não. Meu Deus. Então, estou vendo que ela está chegando ali. Eita, minha Nossa Senhora, se prepara porque é o momento da nossa grande estrela do nosso programa. É o momento OBS. No momento OBS, sempre separa uma dica relacionada ao tema aí que você pega o post-it e anota porque cai com frequência, tá bom? Então, venha brilhar OBS. É o seu momento. A OBS aparece, então já sabe, né? Se prepara porque tem dica importante. E eu separei a seguinte para a nossa teleaula de hoje, né? É sobre a resolução. Então veja só. Resolver uma equação significa determinar os valores, né? Ou o valor para os quais a equação se torna verdadeira. Então, automaticamente, a partir do momento que você consegue resolver ela, determinar o valor daquela variável, então você está achando um possível valor que torna aquela igualdade, né, que como se trata de uma equação, verdadeira. Então quando você substitui, no caso a prova real de uma equação, é você pegar aquela solução que você achou, aquela raiz, substituir no valor da incógnita, que é o x, e aí sim, se valer a igualdade em ambos os lados, então aquela resposta que você achou faz parte da questão. Então o meio de você conferir é fazer a substituição. Então fique atento porque no momento lá de uma questão que você estiver em dúvida se aquela resposta é ou não é, faz parte da equação, é só você tirar a prova real substituindo. Então fique esperto sobre isso. E vamos ficando por aqui, né? Agora é o momento de encerrar a aula com música. Temos um sucesso da música internacional embalando a nossa vinheta de encerramento. Para mais conteúdos é só entrar lá no YouTube, digitar Gilmar Primo, como você já sabe, né? Sempre. E eu aparecerei novamente em carne e osso e virtualmente. Um abraço bem grande e até a próxima aula. Valeu, galerinha. Fui!